Houve um tempo em que a igreja evangélica brasileira era extremamente rígida com seus fiéis. Os homens não podiam jogar bola, andar de bermuda, ter barba, sequer podiam torcer por um time de futebol. As famílias não podiam ter em casa uma televisão, por exemplo. Os programas de rádio eram selecionados, nem todos eram permitidos que se ouvissem. Já as mulheres, essas eram as que mais sofriam. Elas não podiam usar nenhum tipo de maquiagem, cortar cabelo, usar salto alto, mas era na igreja pentecostal Deus é Amor que as regras eram ainda mais rígidas para as mulheres. Ao que se sabe, elas não podiam sequer se depilar ou até mesmo andar de bicicleta. Mas o tempo passou e a maioria das denominações foram afrouxando as suas regras rígidas. A televisão, pouco a pouco, foi entrando na casa dos pastores e com isso abrindo também um espaço na casa dos fiéis. O futebol passou a ser visto em algumas denominações como um esporte que é, e por isso praticá-lo se tornou um hábito saudável. O empoderamento feminino do século XXI também entrou na igreja e com isso as mulheres agora se preocupam muito mais com a beleza. Elas passaram a usar calça, a usar maquiagem, a cortar o cabelo e a se produzir melhor para o seu marido. Hoje, em algumas denominações, é até comum você ver mulheres de maiô ou até mesmo de biquíni na praia, coisa que antigamente era completamente impensável. Para muitas dessas denominações, o tempo passou, o mundo mudou e elas se adaptaram a essas modernidades. Mas uma, em especial, continua presa no passado. Essa, por vezes, se mantém presa a dogmas e doutrinas criadas pelo seu líder, um líder que não está mais entre nós. Eu estou falando da Igreja Pentecostal Deus é Amor, talvez uma das igrejas mais rígidas do país, que não mudou ao longo dos anos. Mas, de dentro dela, alguém que inclusive leva o mesmo nome do seu líder fundador, está revolucionando a forma como a igreja se comporta diante do século XXI. Eu estou falando do Davi Miranda Neto, neto do saudoso Davi Miranda. A forma moderna como o Davizinho tenta conduzir a Igreja Deus em Amor tem gerado a ele muitas críticas e produzido muitos inimigos. Entre eles, pessoas da sua própria casa. Membros mais antigos e mais conservadores da igreja questionam os seus posicionamentos, as suas falas, o seu jeito até de se vestir, o seu jeito de viver a vida com a sua família e reclamam até da sua forma de pregar. Essa semana ele respondeu a pergunta de um seguidor que questionou por que ele quer mudar tanto a forma como o seu avô conduzia a Igreja Deus em Amor. A resposta de Davi Miranda Neto não podia ser diferente. Ele fala que devemos respeitar o passado, mas olhando para o futuro. O seu posicionamento novamente causa divisão, mas agrada a uma ala mais jovem da igreja, a ala exatamente com que ele se comunica cotidianamente. E talvez a própria liderança da Igreja Deus em Amor não perceba, mas o tempo anda para frente. Significa que aqueles mais antigos, aqueles que conviveram com Davi Miranda, aqueles que aprenderam com seus ensinamentos, que existiram à sua época, daqui a pouco não existirão mais. Enquanto isso, o Davi Miranda Neto estará aí para conduzir uma juventude da IPDA que não sente a mínima saudade daquilo que não viveu e enxerga em Davi Miranda Neto um líder de excelência. Então, esse é um dos grandes problemas de muita gente que faz parte da nossa Igreja de Deus e Amor, é que elas se confundem entre honrar o passado e não mudar absolutamente nada, né? Na verdade, nós já mudamos muita coisa e a melhor forma de honrar o passado é dar continuidade a ele, é dar futuro para ele. Então, o nosso desafio vai sempre ser honrar o passado e construir o futuro. Então, as pessoas estão mais apegadas a um estilo do Davi Miranda. Então, se você quer manter o estilo, prega de jaleco branco atrás de uma cabine blindada e tudo mais. Só que, na verdade, não é esse o ponto. O ponto é dar continuidade a esse grande legado, mantendo a nossa base e firme fundamento na palavra de Deus que não passa, né? Então, se a gente está falando sobre estilo, a gente está falando sobre épocas, sobre modas, sobre momentos da humanidade, só que a palavra de Deus ela não passa. Então, quando a gente se firma na palavra de Deus e deixa de dar tanta importância a um estilo, à cor da parede, ao meio de comunicação, ao veículo que a gente usa, aliás, quantas pessoas criticaram a internet e hoje estão fazendo culto online, né? Então, as pessoas estão com o foco errado. O foco tem que ser em Jesus Cristo, na essência do Evangelho, naquilo que é atemporal. E igreja você vai sempre se reinventando, né? A igreja somos nós e nós, como as sociedades, temos que nos atualizar para levar o Evangelho para o século XXI, para que a gente consiga ganhar almas para o reino de Deus nesse presente século. Se quiser manter no estilo que era anteriormente, então volte a viver no século passado.
Eu não sei se você é da igreja pentecostal Deus é Amor, se você é de outra igreja também tão rígida quanto ela, ou se você é de uma igreja que também já foi assim, mas que com o passar do tempo se abriu um pouco para a modernidade. Mas eu queria ouvir o seu comentário, ouvir a sua opinião sobre isso. Comenta aqui embaixo o que você acha disso. Você concorda que a igreja tenha que se adaptar à modernidade, à tecnologia, à internet, à televisão, ao rádio, ao esporte? Qual a tua visão sobre isso? Eu quero ver o que você vai falar nos comentários. E se você, especialmente se você é da igreja pentecostal Deus em Amor, eu quero ver a sua avaliação sobre o Davi Miranda Neto. Qual a sua perspectiva dele como líder? Qual a sua visão, inclusive, sobre o futuro da IPDA? Comenta aqui. E a todos vocês, eu peço, se vocês não são inscritos nesse canal, se inscreve, porque por aqui a gente sempre publica vídeos com opiniões e com avaliações a respeito do que está acontecendo dentro do cenário evangélico, independente de qual seja a denominação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.